Olá pessoal, hoje foi mais um dia de reunião de grupo de pesquisa e nós pudemos contar com a presença física dos alunos de iniciação científica nível graduação, dos nossos alunos de iniciação científica ensino médio e do aluno de pós-graduação Felipe Costa de Souza, que foi responsável pela apresentação de hoje. De modo remoto, estavam presentes também os pós-graduandos Ives Fernandes e Karine Paulo de Souza. Hoje, o Felipe apresentou então um artigo intitulado Plasma Mitochondrial DNA Levels as Biomarker of Lipodystrophy among HIV-infected patients treated with highly active antiretroviral therapy. E esse artigo foi publicado em 2015 no periódico intitulado Current Molecular Medicine. Esse artigo tem tudo a ver com o projeto de tese de doutorado do Felipe, que busca avaliar o DNA mitocondrial em pacientes HIV positivos em uso de terapia antirretroviral, associando os níveis de DNA mitocondrial com marcadores inflamatórios, parâmetros antropométricos que possam nos permitir avaliar algum risco cardiovascular, além de parâmetros bioquímicos, como colesterol, triglicerídeos, LDL, entre outros. E isso na fase prospectiva do seu estudo, e na fase retrospectiva do seu estudo, ele vai buscar ver ao longo de 36 meses os eventos cardiovasculares desenvolvidos por pacientes nessa terapia, com esse perfil. Então, espero que todos tenham um bom proveito da atividade de hoje. Esse artigo fala dos níveis de DNA mitocondrial no plasma como um biomarcador de lipodistrofia entre pacientes HIV tratados com terapia antirretroviral de alta atividade. O que é a terapia antirretroviral de alta atividade? É o coquetel, para AIDS que a gente usa hoje no Brasil e que é usado no mundo também. Então, esse artigo ele mediu os níveis de DNA mitocondrial como um biomarcador de lipodistrofia. O que é lipodistrofia? O próprio artigo definiu a lipodistrofia como o aumento ou a redução das taxas de gordura em regiões específicas do corpo. O paciente HIV positivo, principalmente aquele da década de 80, de 90, ele tinha essas características aqui muito acentuadas por conta do próprio coquetel, que é a redistribuição de gordura ao longo do corpo. Então, nas extremidades, principalmente nos membros superiores e inferiores, ele perdia muita gordura. Isso ainda acontece, mas em menor grau. Então, ele ficava com os braços muito finos, as veias sobressaltadas aqui no pescoço, nos braços, nas pernas, e na região abdominal, no pescoço, e no rosto, na bochecha, aquela coisa edemaciada, inchada, com aumento de tecido gorduroso, de adipócitos. Então, isso é muito clássico de algumas drogas antirretrovirais, principalmente aqueles que eu falei lá no início, inibidores da protease. Eles promovem essa redistribuição de gordura do corpo com muita frequência. Então, essas fotos aqui são fotos de livros, então a gente pode mostrar. A gente vê aqui os membros inferiores, muito finos, está vendo? Aparecendo as articulações, o rosto, aqui amassando o rosto do paciente muito para dentro mesmo, e aqui atrás essa corcóvula aqui, aumento de gordura no peito, na barriga, enfim. Então, essa imagem é muito clássica dos pacientes tratados com inibidores da protease. Hoje em dia, os inibidores da protease não são a primeira escolha para se tratar HIV. Então, esse perfil aqui não é tão aparente. Isso é um problema muito grande, porque o paciente fica muito estigmatizado. Ele fica, aparentemente, você vê que ele é um paciente que tem lipodistrofia. É claro que a lipodistrofia é causada por outras questões, não só pela TARV, que a gente chama, pelo tratamento antirretroviral. Mas é muito comum, principalmente entrando no hospital. Com essa aparência, com esse rosto, quem é profissional de saúde, ou mesmo as pessoas que não são, mas tem algum convívio com esse tipo de patologia, sabe que ele é HIV positivo. Então, o estigma do HIV é muito grande ainda, e para esses pacientes mais ainda. Então, isso leva a uma baixa adesão na terapia. Muitos pacientes abandonaram a terapia, ainda hoje abandonam a terapia quando começam a apresentar a lipodistrofia. Então, isso ainda é um problema. E é um problema para a terapia e é um problema para você estudar também esses pacientes. Esse mesmo artigo que a gente está falando, uma das limitações que ele fala é a troca de terapia ao longo do tempo.
Os pacientes trocam muito de terapia. Então, como que você vai estudar um paciente ao longo de 2, 3 anos se ele troca um coquetel de 6 em 6 meses? É difícil. Então, esse é um dos problemas com os pacientes que usam inibidores da protease. É um dos grupos que a gente quer analisar. Bom, então, a lipodistrofia e TARV, ou terapia antirretroviral, não está associada somente aos inibidores da protease, mas a outros grupos também. A inibidores da transcriptase reversa análogos nucleosídeos, globulina, que é o AZT, né, que foi a primeira droga desenvolvida, e a stavudina geram lipoatrofia, que é a redução do tecido gorduroso. E os inibidores da protease, lipohipertrofia, que é exatamente o aumento, né, do tecido gorduroso, principalmente na região abdominal, no peito, e aqui atrás no ombro, né? Aquela corcova que a gente chama no popular. Bom, qual que é a recomendação atual do Ministério da Saúde no Brasil? O quadro, deixa eu botar um quadro aqui, não uma ação no pula. Bom, vou falar então. A recomendação atual do Ministério da Saúde do Brasil não é inibidores da protease. É você começar com 2 tipos de inibidores. Existem vários mecanismos de ação, né? De mecanismo de drogas antirretrovirais. 2 inibidores nucleosídeos, análogos de nucleosídeo, e um inibidor da integrase, que é exatamente o dolutegravir. Então, a primeira droga que o paciente vai usar quando ele descobre que tem HIV é o dolutegravir, mais outras 2 drogas, são 3 fármacos que ele usa a princípio. Quando que ele usa os inibidores da protease? Quando tem falha terapêutica. Quando há uma falha terapêutica. Ou seja, ele está usando essa primeira recomendação do Ministério da Saúde e mesmo assim está tendo falha. A carga viral está aumentando, os linfócitos protetores, né, CD4 e CD8, estão diminuindo. Aí esse paciente precisa trocar a terapia. E aí a troca, geralmente, é por um inibidor da protease. Então, o primeiro grupo que a gente vai comparar no nosso estudo é esse inicial, que começa com o dolutegravir, depois esse que faz a troca pelo inibidor da protease. Vamos comparar esses 2 grupos. Bom, como eu falei para vocês, a lipodistrofia e a terapia antirretroviral promove a redução da adesão ao tratamento, isso é uma realidade. Já foi muito pior, porque o inibidor da protease já foi primeira escolha, hoje não é mais. Então, por isso que isso já é um problema menor hoje em dia. Redução da qualidade de vida, sem dúvida, porque a autoestima do paciente HIV precisa ser tratada como um todo, como eu falei para vocês. Então, lá no hospital e nos outros centros de tratamento, eles também têm atendimento de assistente social, atendimento psicológico. Muitos deles não querem se tratar perto da sua própria casa, né, para as pessoas da região de reserva. Vizinhos, amigos, não saberem que ele é portador do vírus HIV. Então, o acolhimento desse paciente é muito importante. E a lipodistrofia é algo que prejudica bastante a qualidade de vida desses pacientes. O mecanismo de ação pelo qual ocorre essa lipodistrofia, que é a lipoatrofia e a lipohipertrofia, envolve toxicidade mitocondrial. Para vocês que ainda não sabem, ou talvez já tenham ouvido falar, a mitocôndria é uma organela, dentro da célula, que é responsável pela respiração celular. E quando ocorre toxicidade mitocondrial, essas organelas estão diminuídas, ou por algum motivo ocorre apoptose celular, morte celular, e essas organelas são danificadas, vamos chamar assim, a liberação por sangue, no plasma, de substâncias que estão dentro dessas organelas. Então, a lipodistrofia promove essa toxicidade mitocondrial, liberando substâncias diversas que existem dentro da mitocôndria, dentro dessa organela. Dentre elas, o material genético, que é o DNA da mitocôndria, que é um dos focos do nosso estudo. Então, a lise ou a quebra dos adipócitos das células gordurosas, por conta dessa terapia antirretroviral, gera a liberação de DNA mitocondrial no plasma. Tá? Daí, esses cientistas que escreveram esse artigo se atentaram para estudar esse fato. Bom, já que nós estamos estudando drogas antirretrovirais que promovem lipodistrofia, e essa lipodistrofia está associada à toxicidade mitocondrial, gerando liberação de substâncias no plasma, no sangue, então eu vou tentar associar uma coisa a outra. O aumento do DNA mitocondrial com o aumento de lipodistrofia, já que uma coisa está relacionada à outra. Eles descobriram que a lipodistrofia promove a apoptose, morte celular dos adipócitos, e
Essa morte celular gera a lise da mitocôndria, evidentemente, e a liberação do material do interior dessa mitocôndria. Tá? Então, nesse estudo, eles buscaram associar uma coisa a outra. E é um pouco também do que a gente vai fazer, uma parte do que a gente vai fazer no nosso. O DNA mitocondrial no plasma, a presença dele no plasma, está associado a doenças agudas, doenças crônicas, ao câncer, a doença renal, a doenças que se tratam durante muito tempo, a doenças que o paciente tem pontualmente. Então, em várias situações, o DNA mitocondrial está aumentado no plasma. Então, ele é um biomarcador do envelhecimento, de inflamação sistêmica, de tumores. Por isso que no nosso estudo a gente precisa ter cuidado com esses fatores de confundimento. Podem ser vieses, podem ser coisas que atrapalham a nossa análise, a nossa avaliação. Se eu pegar muitos pacientes com outros tipos de inflamação, além daquela gerada pela AIDS em si, ou pelos antirretrovirais, eu também vou ter DNA mitocondrial aumentado e não vai ser por conta da AIDS, nem da terapia antirretroviral. Então, nos meus fatores de exclusão, dos pacientes que eu vou escolher para o meu estudo, eu preciso excluir aqueles que estão com outras doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, obesidade, diabetes, enfim, outras patologias que possam gerar também um aumento do DNA mitocondrial. Câncer, pacientes com tumores, eu não posso incluir no meu estudo. Porque senão, como que eu vou saber se o DNA mitocondrial é aumentado, é por conta da TARV ou por conta dessa patologia? Eu não vou chegar a nenhuma conclusão. Tá? Bom, nesse estudo, então, materiais e métodos, né, eles estudaram 67 indivíduos no grupo TARV, no grupo tratado, e no grupo controle, sem HIV, 23 indivíduos. Eu não sei por que eles não pegaram mais pacientes. Eles trabalharam dentro de um hospital da China, uma região populosa, uma cidade populosa da China. Pegaram 67 TARV e 23 controles. Por que eles não pegaram mais? Ele também não fala. Acompanharam esses pacientes ao longo de 4 anos. Os critérios de inclusão. O critério de inclusão foram pacientes sem tratamento, ou seja, pacientes que descobriam que eram HIV positivo, eles incluíam no grupo deles, antes de começar qualquer tipo de terapia. E a exclusão, pacientes com co-infecção, com outras infecções, hepatite B, hepatite C, e provavelmente outras doenças também que geravam alguma resposta inflamatória. Fala outras patologias. No estudo, provavelmente, como eu falei para vocês, outras patologias que poderiam atrapalhar a análise deles. Hoje, no Brasil, não existe paciente sem tratamento. O paciente descobriu que tem AIDS, tem que começar a usar o coquetel, imediatamente. Há 10 anos atrás não era assim. O paciente poderia ficar sem se tratar. Então, hoje não é possível mais. Descobre que tem AIDS, ele tem que se tratar. Independente da carga viral, de ter algum sinal, algum sintoma, alguma co-infecção, tuberculose, não, ele tem que se tratar. Enfim, na China, eu não sei, esse artigo é de 2015, eu não sei se nessa época eles tinham pacientes não tratados, mas no final ele fala que ele não conseguiu um grupo de não tratados. Também não conseguiu. Os tratamentos, né, desses pacientes dele: lamivudina, cidovudina, lustavudina, efavirenz, delfinavir, lopinavir, ritonavir. Essa terapia, em 2015, já não era mais utilizada no Brasil. Tá? Não quer dizer que a nossa recomendação aqui é mais ou menos avançada. Né? Cada país tem uma linha de tratamento, uma recomendação. No Brasil, hoje, é lamivudina, tenofovir, dolutegravir. Na China, em 2015, 14, provavelmente, na verdade, foi de 2009 a 2013 que eles acompanharam os pacientes, eram essas as linhas de tratamento. A cidovudina é uma droga muito velha, o AZT. É muito antiga a cidovudina também. São drogas que têm efeitos adversos, muitos efeitos adversos, não só com relação à lipodistrofia, mielotoxicidade, enfim, problemas de pele, rastro cutâneo. São drogas assim, que a gente hoje só usa em situações muito específicas. Né? A cidovudina quase não é usada mais, já caiu em desuso. E o AZT é usado para transmissão vertical, para inibir a transmissão vertical de mãe para filho, né? Quando o bebê nasce, ele toma um xarope de AZT e a mãe faz o AZT injetável. Basicamente é isso, né? Para isso que é usado. E o efavirenz, neofinavir, já não é mais utilizado no Brasil, o lopinavir e ritonavir, pouquíssimo também. Então são terapias que na época foram feitas, né? E ele estudou, a gente não usa mais. O princípio do que ele estudou é parecido com o princípio do que a gente vai estudar, né? De comparar duas terapias diferentes, dentre elas o inibidor da protease. O inibidor da protease aqui é o neofinavir e o lopinavir e ritonavir. Essa primeira terapia não tem inibidor da protease. Então, os
princípios são parecidos com os que a gente vai aplicar no nosso estudo. As coletas e análises, a coleta do material, a extração do DNA mitocondrial do plasma, eu não consegui achar a metodologia. Ele não cita, ele fala conforme referência. E aí eu fui a referência, é conforme referência, ele referencia outro artigo. E aí o artigo era pago. Eu vou tentar depois ver aqui no link da UF, se eu consigo baixar. Mas eu não sei que metodologia que ele usou para extrair o DNA. Mas você, uma vez estando matriculado, com o número tal, você pode ter acesso a esses periódicos mesmo em casa. Porque com essa questão da pandemia, a gente conseguiu isso. Com o IDUF, né? Com o IDUF da UF. Aí eu não sei, mas assim, os artigos que a gente leu, as metodologias são muito parecidas. Tem 2 ou 3, não foge muito disso. É um kit que se compra pronto no mercado, e aí em laboratório você consegue extrair só do plasma, do sangue, do plasma do paciente, você consegue extrair só o DNA mitocondrial, ou pelo menos uma amostra com grande parcela daquele DNA mitocondrial. As análises foram feitas por PCR, a gente também vai fazer o PCR, né? O kit, claro que foi um kit diferente, né? A empresa é diferente, a máquina é diferente, mas é ABI também, o equipamento que a gente tem no Gafre. Não é esse modelo, mas é ABI. Enfim, então é muito parecido esse kit de PCR que a gente usou, é muito parecido com o nosso. Não é exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido. Análise estatística, ele fez média, imagem padrão, P menor que 0,05, usou alguns testes para comparar os grupos, né? Esses testes estatísticos, só para a gente melhorar, só para a gente situar vocês um pouco, são testes que são feitos para comparar se os resultados encontrados de um grupo com outro grupo têm diferença estatística. Se eu encontrar que um grupo, o valor do DNA mitocondrial é 10, o outro é 12, será que isso é realmente estatisticamente significante ou não? É como a gente vê aí no popular, as pesquisas para intenção de voto, né? Na margem de erro, estão empatados. Então é mais ou menos isso. É para ver se há diferença estatística entre 2 valores, 2 ou mais valores. Então, e o teste para 2 valores, comparar 2 grupos, e esse outro teste, o Crucial-Wallis, para comparar diversos valores, né? Diversos grupos. Então, por exemplo, na nossa segunda fase, a gente vai comparar o grupo do Dolutegravir, o grupo do Darunavir, do Atazanavir e do controle. Então, são 4 grupos. Então, a gente vai ter 4 médias, vamos dizer assim. Então, para comparar 4 médias e saber se elas se diferenciam entre elas, a 1 com a 4, a 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3, eu preciso fazer um teste estatístico. Né? Não dá para simplesmente olhar o resultado, esse é maior. Muitas vezes é maior, é menor, a gente olha assim e fala, não, está quase o dobro. Mas faz o teste estatístico e não há diferença. Ou há diferença. Então, esses testes servem para isso, essa análise estatística. Bom, os pacientes que ele estudou, em média, esses pacientes tinham 38 anos, os nossos pacientes são mais velhos, a gente quer estudar uma faixa etária maior que a dele, mas não há problema em comparar, né, os dados dele. A transmissão, 50%, 50 deles, 67, via sexual, 3 via sangue, 13 via drogas intravenosas e 1 outros. Essa é a realidade do Brasil também e do mundo, ainda hoje. Isso já diminuiu da década de 80 para cá. Na década de 80 a gente tinha muito aquela transmissão por conta de transfusão sanguínea, e os centros de doação de sangue tiveram muito isso por conta de técnicas que eram utilizadas na época, que já não são mais, já foi superado. Então, a maior tipo de transmissão realmente é a sexual. O número de cópias do RNA, do HIV, que é um dado importante para a gente vai notar também nos prontuários, a cópia, a carga viral, que a gente chama. Então, essa carga viral aqui de 4,65 log 10 é uma carga viral alta, aproximadamente 40 mil cópias do RNA por ml, em cada ml de sangue. Esse paciente tinha aproximadamente 40 mil cópias do RNA daquele vírus, então é uma carga viral alta. E aí, vale ressaltar que ele tratou, incluiu esses pacientes antes de se tratar. Então, por isso que a carga viral dele está alta. E o CD4, que é o linfócito de defesa, é uma célula de defesa do nosso organismo, 98, que é um valor relativamente baixo. Então, mais uma vez, o HIV, ele acaba com as nossas células de defesa, então, quando essa carga viral está aumentada, o CD4 está diminuindo.
que é o caso desses pacientes que tinham acabado de ser incluídos e não tinham feito nenhuma terapia. Aí uma questão que eu vejo como limitação do estudo deles e que eles não citaram. Oi? Ixi, você mexeu É o alguma celular coisa? que está Vai em cima continuar da na tecla, né? E eu vejo como limitação é a distribuição dos grupos de tratamento. Né? 50 pacientes faziam stavudina e só 17 sidovudina. Aí também não explica por quê. Eu não sei se ele não encontrou ou se ele fez isso de propósito, mas, enfim. A distribuição não me parece homogênea. Depois ele vai mostrar o teste estatístico que ele fez e realmente não é tão homogêneo assim. Então, o que a gente quer fazer? Se a gente vai pegar o nosso estudo, por exemplo, 20, um N de 20, a gente quer pegar 20 pacientes com darunavir, 20 com atazanavir, 20 com dolutegravir. Ou pelo menos algo muito próximo disso. Para mais, para menos. Mas não 50 fazendo uma terapia e 17 fazendo outra. Mas foi o que ele conseguiu nesse estudo. Bom, então aqui o primeiro resultado dele, os níveis de DNA mitocondrial, número de cópias de DNA mitocondrial e os momentos de tratamento desses pacientes. Então, o primeiro momento, HIV negativo. Então, eu não sei como ele conseguiu pegar esses pacientes antes de se tratar e chamar de HIV negativo. Talvez ele acompanhasse centenas de pacientes naquele mesmo hospital e aí aqueles que desenvolviam a síndrome continuava acompanhando. Mas ele tem aqui um momento de HIV negativo, pré-tratamento, 12 meses após o início do tratamento, 24 meses e 30 meses após o tratamento. E as barras sinalizam os níveis de DNA mitocondrial. Então, repara que a maior barra é a de pré-tratamento, que é exatamente o esperado. Como a gente falou no início, o DNA mitocondrial está aumentado em muitas doenças crônicas e agudas. Mas no caso do HIV, quando o paciente descobre que ele é HIV positivo, geralmente ele está aqui nessa fase. E o DNA mitocondrial bastante aumentado. 12 meses de tratamento, olha como essa barra diminui. Fica até menor, aqui nesse caso, até menor do que no HIV negativo. O que não quer dizer necessariamente que há diferença estatística. Como eu falei para vocês. Não é porque essa barrinha aqui é menor que essa, estatisticamente isso é significante. Mas aqui parece menor. 24 meses depois, a barra sobe um pouco, ele continua se tratando o paciente, mas o DNA mitocondrial aumentou. E 30 meses depois, isso diminui novamente. Né? E aí vocês reparem que há aqui umas chavezinhas, né, uns colchetes, que mostram Pzinho, P menor que 0,05, P menor que 0,01, para mostrar exatamente a diferença estatística. Tá? Então, onde P, no estudo dele, ele considerou P menor que 0,05, diferença estatisticamente significante. Então, onde tem aqui menor que 0,05, há diferença estatística. Então, há diferença estatística entre a primeira barra e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a segunda e a quarta, entre a segunda e a quinta, e entre a quarta e a quinta. Tá? É isso que quer dizer, todos menores que 0,05. Tá? Então, é isso que quer dizer esses colchetes aqui. Então, a gente tira algumas conclusões dessa figura. Primeiro, aquilo que a gente já esperava, e que a gente espera nos nossos pacientes também, se a gente conseguir pegar esse momento pré-tratamento, a gente provavelmente vai enxergar alguma coisa parecida com isso. 12 meses de tratamento, a redução brusca do DNA mitocondrial, exatamente porque ele está se tratando, né? A carga viral do vírus está diminuindo, a resposta inflamatória no organismo dele está diminuindo. Aquela lise na mitocôndria também, e a liberação de DNA mitocondrial no plasma, por consequência, também diminui. Então, a gente espera a redução dessa barra. Em seguida, há um aumento do DNA mitocondrial, mesmo o paciente se tratando. E aí, há algumas coisas que podem explicar, né, esse aumento. Apesar de não haver diferença estatística, ó, se vocês observarem, não tem nenhuma diferença entre a barra 3 e a 4. Ó, não tem. Colchetezinho. Mas isso pode ser aumentado, se realmente for maior, né, por conta de troca de terapia, o paciente trocou de uma terapia para outra, e o DNA vai aumentar. Ou realmente, depois de um tempo se tratando, o organismo dele se adapta e a carga viral volta a aumentar um pouco, enfim, algumas possíveis explicações para isso.
O fato é que no P, no momento 24, em 24 meses há um aumento e depois um decréscimo. Tá? Depois a gente vai comentar novamente isso, mas vamos chegar no próximo slide. Então, aqui, os pacientes, ele separou os pacientes dele sem e com lipodistrofia. Né? Aí, daqueles 67, ele pegou 33 com lipodistrofia e 34 sem lipodistrofia e comparou todos esses parâmetros. Né? A idade, quantos eram mulheres, a massa IMC, né? CD4, a contagem de CD4, a carga viral, o tratamento que eles faziam, triglicerídeos e colesterol. Por que ele mostra essa tabela? Para provar para a gente, para mostrar que os dois grupos de trabalho dele, com e sem lipodistrofia, são homogêneos. Né? Então, a média era de 37 anos, sem lipodistrofia, 38. Qual o valor de P? 0, não estou enxergando. 87. 0,87. Então, é muito maior que 0,05. Então, não há diferença estatística entre esses dois grupos. Então, significa que esses dois grupos são homogêneos com relação à idade. E assim, segue para todos os outros parâmetros. Né? O que eu destaco para vocês aqui nesse quadro é exatamente aquilo que a gente falou, de 50 pacientes fazendo AZT, 17 fazendo estabudina. Lembra? Olha aqui, ó, estabudina, 14 e 9, fez 0,02, né? Portanto, menor que 0,05. Então, há diferença estatística entre esses dois grupos. E a estabudina, 6,4, né? 6,4 e 12, né? O P de 0,06. Ok, é maior que 0,05. Mas é o único parâmetro, a terapia, em que há diferença estatística entre os dois grupos. Então, é uma das questões que a gente quer evitar no nosso trabalho. A gente quer pegar grupos homogêneos em todas essas características. A gente vai pegar acima de 50 anos. Então, pode ser que eu pegue, como na banca que analisou a minha apresentação para a seleção do doutorado, uma das professoras perguntou, né? Vocês vão analisar pacientes acima de 50 anos. Então, você pode pegar um com 50, um com 55, um com 80, um com 90. Você não acha que seus grupos podem ficar heterogêneos demais? Pode. Isso pode acontecer? Pode. Mas a média de idade desse grupo que a gente vai estudar é em torno de 55, 57. É a média. O que não quer dizer que esses pacientes fora da média possam aparecer. Eles vão aparecer. Mas no final a gente precisa fazer testes, um daqueles testes estatísticos para verificar o P com relação à idade, por exemplo. E aí o P não pode ser menor que 0,05. Se for, há diferença significante. E aí a gente precisa tratar de alguma forma essas amostras. Tá? Então o que eu destaco para vocês aqui é isso. A diferença entre os grupos de terapias. Né? As outras questões realmente parecem homogêneas. Como eu falei para vocês, cópia de carga viral muito alta, porque os pacientes estavam iniciando o tratamento, né? E CD4, 300, 400, uma pessoa saudável é maior que isso. Né? Não que esteja tão baixo, mas geralmente é maior que isso. Nessa outra figura, ele mostra novamente o DNA mitocondrial e os meses, né, de tratamento, só que aqui comparando aqueles dois grupos, pacientes com e sem lipodistrofia. Lembra no início que eu falei que o objetivo deles era associar as duas questões, a ocorrência da lipodistrofia com o aumento do DNA mitocondrial. Então, aqui no momento zero, esses dois grupos, muito próximos em relação ao DNA mitocondrial, 5,5, é um valor alto. 12 meses depois, isso cai, como naquela gráfico de baixo que a gente viu. 24 meses aumenta um pouquinho. E 30 meses aqui aumentou mais um pouquinho. Né? Na parte de cima, a gente vê os pacientes com lipodistrofia, essa linha, né? E na curva de baixo, pacientes sem lipodistrofia. O fato de esse valor aqui, que eu estou apontando, ser maior que esse, não quer dizer que há diferença estatística. Onde tem um asteriscozinho, que vocês estão vendo que é aqui, há diferença estatística. Foi feito o teste estatístico e há diferença. Então, somente há diferença entre esses dois grupos 24 meses após o início da terapia e 30 meses após o início da terapia. Por essa razão, no nosso estudo, nós decidimos, não só essa razão, né, mas foi um dos fatores que nos influenciou, nós escolhemos o tempo de 24 meses após o início do tratamento para coletar o DNA mitocondrial.
a gente não tem, não só nós, mas no Brasil, recursos para fazer o que esses cientistas fizeram, que muitos cientistas fora do Brasil fazem, né? Que é olhar o DNA mitocondrial aqui, 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 e tem estudos que olham até em 6, 7 pontos. Esses estudos são caros. Então, a gente precisa escolher um ponto, ou os pontos que sejam mais interessantes para a gente. Então, com o recurso que a gente tem, a gente escolheu esse momento aqui de 24 meses. Então, a gente vai inserir os pacientes no estudo prospectivo. Eles vão começar a se tratar 24 meses depois, 2 anos depois, a gente vai coletar o sangue e analisar o DNA mitocondrial. Tá? Porque aqui é que há diferença estatística. Não só nesse estudo, como em outros que também estão na literatura. Eu poderia olhar aqui? Poderia. Poderia olhar aqui? Poderia. Mas, provavelmente eu não vou ver diferença estatística e a gente não tem recursos para comparar 4, 5, 6 pontos. Então, a gente vai comparar esse momento, sim, com relação a colesterol, a lipodistrofia, o hemograma do paciente, a carga viral, que já é feita de 6 em 6 meses no Gafre, a CD4, todos os outros parâmetros que já são feitos e que tem um custo menor, a gente vai analisar. E eles também nos sinalizam algum possível evento cardiovascular, algum possível resposta inflamatória, né? Também já nos dão algum sinal. Mas o DNA mitocondrial, interleucina e TNF-alfa, a gente só vai fazer nesse momento aqui. Bom, e aqui é uma curva que mostra que as duas coisas estão relacionadas, né? O que é chamado de curva ROC, né? Na literatura. Aqui é a sensibilidade e aqui é a especificidade, né? O que importa para a gente entender nessa curva é o seguinte: sensibilidade 73%, identidade 64%. Quando você compara a lipodistrofia com o aumento do DNA mitocondrial, há relação estatística entre esses dois parâmetros. É isso que essa curva quer dizer. Com uma sensibilidade de 73% e uma especificidade de 64%, que são valores altos. Então, nessa curva, eles mostraram o seguinte: olha, se eu estudar a lipodistrofia em pacientes tratados com tarja, fazendo terapia antirretrovirais, faz sentido eu estudar também o DNA mitocondrial, porque há uma correlação entre esses dois parâmetros. Tá? É isso que ele está tentando mostrar. Isso já foi mostrado em outros artigos? Já foi mostrado também em outros artigos. Mas esse artigo é muito parecido com o que a gente quer fazer, né? Comparar duas terapias. Quer? A gente pegou, tu tá apertando tudo aí. Eu vou perceber que você queria uma aguinha. Comparar duas terapias, dois tipos de terapias antirretrovirais, eventos cardiovasculares, marcadores inflamatórios e o DNA mitocondrial. Esses cientistas estudaram a lipodistrofia. A gente não vai analisar exatamente a lipodistrofia, mas é um parâmetro que a gente pode sinalizar sim. O triglicerídeo aumentado, colesterol total aumentado, LDL aumentado, ou a própria aparência do paciente mesmo, né? A gente tem no nosso grupo lá no Gafre, um professor que é médico, e que pode nos dar esse diagnóstico, pode nos ajudar com esse diagnóstico. De dizer, olha, esse paciente tem lipodistrofia ou não tem lipodistrofia, baseado nos exames laboratoriais e na consulta regular que eles fazem lá no laboratório. Então, é um dos parâmetros que a gente pode sim sinalizar. Bom, aí que conclusão que esses cientistas chegaram? Os níveis de DNA mitocondrial encontram-se aumentados em pacientes com lipodistrofia nos tempos 24 e 30 meses. Tá? Foi isso que a gente viu aqui, não foi? Nos tempos 24 e 30 meses. Aqui parece ter uma tendência de estar maior, mas o teste estatístico mostrou que não é significativo. Então, não pode afirmar. O DNA mitocondrial está aumentado antes do início da terapia medicamentosa, é o que a literatura já fala, já falava antes, mesmo desse artigo. Ele confirmou. O aumento do DNA mitocondrial ocorre por um mecanismo não elucidado, não está esclarecido. Depois desse artigo, há outros artigos que discutem melhor isso. Então, realmente, parece que a principal causa do aumento do DNA mitocondrial no plasma é a lise da própria mitocôndria e a liberação. Até intuitivo a gente pensar assim, mas ele fala também sobre a questão da redução do clearance, a diminuição da eliminação dessa substância. Então, se ela ou ela está sendo muito liberada no plasma, ou ela é pouco eliminada.
uma das duas coisas ou as duas coisas. Então, ele faz uma discussão, nesse momento, sobre aquele aumento que acontece de 12 para 24 meses. O paciente começa a se tratar, está com DNA mitocondrial muito alto. Com 12 meses cai, com 24 meses volta a aumentar. Então, ele fala sobre alguma interferência da terapia antirretroviral nesse balanço, nesse equilíbrio. Lise das células pela carga viral, pela inflamação e eliminação do DNA mitocondrial. Nosso corpo. Então, esse equilíbrio parece que fica um pouco prejudicado entre 12 e 24 meses, então é uma hipótese, uma possibilidade. Redução dos níveis após 12 meses, como eu falei. E aqui, um dos fatores interessantes, um dos achados interessantes desse estudo, é a alta taxa de lipodistrofia no mês 30, altos níveis de DNA mitocondrial no mês 24. Então, vou voltar ali. Enxergar o que a gente está falando. Alta taxa de lipodistrofia no mês 30, paciente com lipodistrofia aqui no mês 30. Ele pesquisou esses pacientes com lipodistrofia e percebeu que no mês 24, os pacientes, a maioria, ou grande parte dos que apresentavam lipodistrofia, tinham DNA mitocondrial aumentado. Ou seja, previamente a apresentar a lipodistrofia, eles tinham um aumento do DNA mitocondrial. Comprovando, mais uma vez, ou sendo mais um indício do que ele está afirmando, da associação entre o aumento do DNA mitocondrial e a ocorrência de lipodistrofia. Tá? E aí a lipodistrofia pode levar a eventos cardiovasculares, enfim, a outras consequências. Ok. As limitações do estudo. Ausência de grupo não tratado, é uma questão ética. Antes mesmo de ser obrigação de tratar qualquer paciente HIV positivo, era uma questão ética, já era uma questão ética. Como é que você vai estudar pacientes não tratados? Não vai tratar só para estudar esse grupo? E até que momento que você vai estudar esse paciente sem tratar? Há um conflito ético que realmente impede, já impedia que isso fosse feito e agora no Brasil isso é impossível. Esse grupo para a gente não existe, grupo não tratado. O máximo que a gente consegue fazer é descobrir que tem HIV, a gente pegar os parâmetros que eles fazem naquele dia e que estão no prontuário dele, a carga viral, CD4, LDL, eles fazem uma bateria de exames assim que descobrem que tem HIV, então isso é possível a gente pontuar, os exames naquele momento. Mas não acompanhar esse paciente ao longo do tempo, porque ele, no mesmo dia já vai começar a terapia, já sai do consultório tratando. A modificação dos regimes de tratamento ao longo do estudo, isso é uma realidade, era em 1980, 90 e é ainda hoje. O paciente troca muito de terapia por diversos motivos. O maior deles já tem estudos de atenção farmacêutica que mostram que a maior causa de não adesão, de troca de terapia, é o problema com adesão, o que a gente chama de adesão farmacêutica, adesão terapêutica. Não é falha biológica, não é problema social, realmente é problema de adesão. E muito em função, vai ficar na frente, e muito em função daquilo que eu falei para você, do estigma, da aparência, da lipodistrofia, isso para a gente também vai ser um problema. Mas a gente precisa pegar o maior número de pacientes que a gente puder, para que aqueles que a gente precisar descartar, os dados que a gente precisa descartar por algum motivo, a gente tenha uma gordura de outros pacientes. E a amostra pequena. Ele trabalhou com 67, um N de 67, e um controle de 23, e fala que a amostra dele é pequena, mas ele também não mostra nenhum tipo de cálculo, não faz comparação com nenhum outro estudo. A gente, no nosso estudo, vai pegar 20 pacientes em cada extrato, em cada grupo daqueles que a gente falou. A gente já viu vários outros artigos que pegam até menos que isso, 17, 13, outros com 15, outros com 25, 30. Então, há respaldo para a gente fazer isso, da literatura, mas ele falou que a amostra dele é pequena. E aí, é o fim dessa apresentação, eu agradeço a vocês. E sei que foram muitas informações, mas eu estou à disposição para, se vocês quiserem perguntar, falar, enfim, vou discutir mais esse artigo, estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, Felipe. Enquanto você fica aí, a gente vai abrir aí para o grupo,
De repente vou começar com o Ives e com a Karine. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, a gente consegue te ouvir. Então, Karine, você quer começar a perguntar, fazer consideração? Pode ser, eu fiz algumas anotações aqui. Bom, Felipe, eu queria parabenizar o seu trabalho, tá? Não só a sua apresentação, mas também o trabalho que você, juntamente com a professora Cristiane, vão realizar, né? Um trabalho prospectivo, ele é muito trabalhoso, bem como retrospectivo, porque, infelizmente, você perde algumas informações que têm suma importância para o trabalho. Mas, antes de eu começar a fazer as considerações a respeito do artigo, eu queria falar sobre a sua apresentação, então eu queria parabenizar você pela calma, pela paciência em explicar de forma detalhada, né, a questão dos fármacos a serem utilizados, o progresso da doença, os processos inflamatórios envolvidos. Não é uma coisa que é do nosso cotidiano, né, falar sobre HIV, né, principalmente para mim, que tem trabalhado com reposicionamento na minha fármacos. Então, eu queria parabenizar você e ter cuidado, ter explicado passo a passo, fazer esse contraponto também com o artigo, né? E aí, você fala um pouquinho sobre o seu projeto. Eu fiquei interessada em saber se você vai trabalhar com homens e mulheres, fazer essa questão da distinção entre os sexos, se você vai trabalhar com aspectos específicos. Karine, eu vou falar alto o que você comentou, porque como a gente teve esse problema técnico do computador, acho que nem todo mundo escutou o que você comentou, o que você perguntou, né? Então, no primeiro momento, ela parabenizou o Felipe, né, pela calma, pela paciência de contextualizar todo mundo dentro do projeto dele, e na sequência, ela perguntou em relação ao projeto dele. Aí, Karine, você vê se eu entendi direito a sua pergunta. Se ele pretende ver homens e mulheres de modo separado, foi isso? Isso. Diferença de gênero, né? Isso. Em relação ao DNA mitocondrial. Então, a gente vai observar, Karine, não só esse, como outros parâmetros, né? Nesse formulário que está montado, que a gente vai coletar no prontuário desses pacientes, tem diversos parâmetros, né? Não só exames laboratoriais, como massa corpórea, sexo, enfim, idade. A gente pode montar, ao longo da pesquisa, outros extratos, né? E aí a gente vai observar, assim, apesar de não haver relatos na literatura sobre a associação, né, a diferença de gênero, DNA mitocondrial e gênero, eu não vi. Em todos os artigos que a gente leu, eu não vi nada falando sobre isso. E muita coisa falando sobre idade, né, extratos com relação à idade, com relação às diferentes terapias, mas não em relação a gênero, né, que foi uma das coisas que a gente estudou no mestrado, com relação à digoxina, ao carvedilol, que fazia diferença. Para isso eu não vi, mas é uma possibilidade. A gente vai observar, sim. Se surgir alguma informação, por que não registrar, né? Entendi. Perfeito. E aí você falou sobre o seu critério de exclusão, você mencionou a respeito, né, avaliar o paciente, excluir no caso, né, se ele tem algum histórico de câncer, algum tipo de doença crônica prévia, excluir o histórico de doença cardiovascular a respeito da investigar, né? Desculpa, não Então, ela estava falando dos seus critérios de exclusão. Né? Mas aí, como que você concluiu sua pergunta, Karine? Que você comentou dos critérios de exclusão, que ele falou, e o finalzinho a gente não entendeu. Isso, aí eu perguntei no caso se, por exemplo, se esse paciente ele tem um histórico prévio, por exemplo, de hipertensão, se isso tudo vai ser excluído uma vez que é um histórico de doença cardiovascular, e aí o desfecho que vocês querem observar através desse tratamento. Sim. Hipertensão é uma coisa que não tem como. É um dos nossos desfechos, como você falou. Então, se o paciente é hipertenso, quando entra no estudo, não dá para eu incluir esse paciente, né? Porque eu vou ter um confundimento grande. Alguma doença tipo câncer, sei lá, o paciente teve câncer 15 anos atrás, 10 anos atrás, não se trata mais, é remido, eu não vejo por que excluir.
Não tem nenhum processo inflamatório em curso, né, ao longo dos últimos anos. Não vejo por que excluir. Então, a gente vai avaliar os casos em que há um processo inflamatório em curso ou uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes, que a gente sabe que não tem cura e que são um dos nossos desfechos, por exemplo. Aí a gente realmente vai excluir. E é difícil, né? Porque muitas pessoas são hipertensas. Mas não tem como a gente incluir. A gente quer observar. Se um dos eventos cardiovasculares que a gente vai observar é exatamente a hipertensão. Ainda mais nessa faixa etária, né? Mas eu não sei se eles escutaram a pergunta dela. O Felipe, no início da apresentação, falou sobre o projeto dele, né? Que o desfecho que ele quer observar não é a lipodistrofia. Ele quer relacionar DNA mitocondrial, inflamação com antirretrovirais, também mais um evento cardiovascular. E aí o que a Karine está ponderando sobre os critérios de exclusão, se hipertensão arterial, por exemplo, configura um critério de exclusão, considerando que ele quer ver eventos cardiovasculares. E aí essa resposta do Felipe dizendo que não tem como, né? Já que é um desfecho que a gente quer. Agora, em outros casos, como o câncer em remissão e tal, acho que vai estar no prontuário, vai se incluir esse paciente. Eu acho que na hora que for fazer a medida, né, do marcador inflamatório, do DNA mitocondrial, tem que ver, né, como é que está a medida desse indivíduo quando comparado ao grupo que ele pertenceria, em tese, né? Se ele está dentro da margem ali, ou se de repente ele está fora, né? E aí, uma vez que ele esteja fora, a gente excluiria esse paciente desse estudo, né? Então, eu vou limitar meu comentário agora a isso, porque depois eu vou falar algumas coisinhas e tal, só respondendo aí a pergunta da Karine e ajudando no entendimento dos demais. Mais alguma coisa, Karine? Bom, aí eu anotei sobre a questão do programa estatístico e do SPSS, né? A gente tem muita convivência, né, com o SPSS, e aí é uma pergunta, vocês vão se utilizar do SPSS uma vez que já é de convívio nosso, ou vocês vão abordar o SPSS como a metodologia desse artigo? Ela falou sobre o programa de estatística que a gente vai utilizar. Todos esses testes que eu falei para vocês são feitos por programas, né? Não fazem com mãozão. Ele usou, Karine, o SPSS, mas a gente vai usar o GraphPad Prism. Legal. Importante aí, né, que eu reservei para comentar mais adiante, mais do que o programa, é o teste estatístico empregado. Porque a gente tem preceitos estatísticos, tem equações que, se tiver que fazer na mão, né, é possível fazer na mão. Eu, quando fiz bioestatística na pós-graduação, meu professor ensinou a fazer na mão, né, e assim, é importante a gente saber o preceito, mas mais importante ainda é a gente saber o porquê que é aquele teste. Agora, existem vários programas estatísticos, né, e várias versões até do mesmo programa. E à medida que as versões vão avançando, a potencialidade do programa avança. Mas, tipo assim, o Crystal Wallis no SPSS vai ser a mesma coisa que o Crystal Wallis no GraphPad Prisma. Ou um teste T-Student, ou um Anglia Nova. Então, a grande questão é, assim, o quão amigável é cada programa, o acesso a cada programa desse, né? Assinatura paga ou não, versão gratuita. Mas o racional do teste, né, associado ao desenho experimental, que é o mais importante da gente prestar atenção. Mas, de fato, o Karine e o Felipe usou o GraphPad Prisma no mestrado, né? Então, não sei se ele usou nesse meio tempo o SPSS, mas ele tem alguma familiaridade em relação a isso. Sim. E aí, até falando sobre essa questão estatística, ele comentou sobre a questão do N mostrar os grupos, né, 67 e o grupo controle de 23. E aí, quando eu li o artigo, eu também achei uma diferença discrepante, né, entre esses grupos. E aí tem um artigo que eu sempre lembro, se eu não me engano foi o professor D'Angelo, que comentou sobre o artigo de mandarim que fala sobre a utilização de cálculo amostral não só para indivíduos, né, mas também como para animais. E é muito utilizado. E aí, quando eu coloquei, né, lá, eu vi que realmente seria um cálculo amostral fiável, né, essas amostras. Mesmo que numericamente não seja
muito amigável, né? Muito semelhante. Mas eu concordo com você sobre a questão, quando você falou, Felipe, dos grupos, né, de tratamento, eles não terão sido homogêneos, né? Um de 50, se eu não me engano, outro de 17. Geralmente, quando a gente trabalha com essa parte de N estatístico, a gente tem esse cuidado sempre de colocar valores muito semelhantes para você não induzir um grupo seu a um resultado talvez mais positivo, né? Então, porque no final das contas ele coloca tudo num pacotão só, né? Então, assim, eu entendo o que você está falando e acho pertinente o comentário, já está comentando em relação ao desequilíbrio entre os grupos. Então, HIV negativo 23, HIV positivo 67, e aí dos grupos HIV positivo tratados, né, com as diferentes terapias, você tem 17 em um, 50 em outro. Então, ela está falando sobre isso e realmente não é adequado. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, mas no final daqui ele junta tudo, né? E aí, de todas as terapias antirretrovirais, ele só separa em quem apresentou ou não a lipodistrofia. E aí, esses grupos são mais ou menos homogêneos, mas eu acho que dependendo do tratamento, você pode revelar uma significância estatística maior ou menor, porque ali, na verdade, você não está falando de um protocolo unificado. Né? Mas eu acho que essa foi a realidade que ele tinha lá. E ele, enfim, é uma limitação mesmo. Sim. Mais alguma pergunta, Karine? Não, agora seria mesmo sobre o artigo, né? Eu gostei da introdução dele, achei ele bem detalhista, né? Explicou bastante. E aí, eu queria fazer uma pergunta, porque realmente aí não é o meu conhecimento. Os níveis de carga viral no paciente soro positivo, ele vai influenciar no tipo de lipodistrofia que esse paciente vem apresentar? Ou seja, né, lipoatrofia ou lipohipertrofia? Então, Karine, a carga viral influencia a resposta inflamatória. Ela perguntou sobre os níveis de carga viral se influenciam na lipodistrofia. O que se observa é, paciente com carga viral, paciente que é HIV positivo não sabe. Ele chega no hospital inflamado, chega com infecções oportunistas, com tuberculose, com outras doenças, mas muito inflamado. A lipodistrofia começa ou se acentua com o início da terapia antirretroviral. O problema é o tratamento, não é a doença nesse caso. É um efeito colateral mesmo. E hoje em dia, muito por conta de inibidor da protease. Stavudina e zidovudina já quase não usa mais no Brasil. Então, atazanavir, darunavir, é o que gera lipodistrofia. Se o paciente fica com HIV, ficar sem se tratar, e muitos escolhem não se tratar e morrem por conta disso, o que a gente observa são infecções oportunistas, mas não a lipodistrofia. Entendi. Obrigada, Felipe, pela sua resposta, porque eu não sabia, né, assim, eu entendi que o tratamento, né, essa resposta extensiva desse tratamento vai influenciar na lipodistrofia, mas eu achava que os níveis da carga viral também poderiam influenciar no decorrer, né, do que ele poderia apresentar. E aí surgiria, né, meu segundo questionamento, mas eu não sei se ele faz mais pertinente, porque ele fala na introdução dele que o objetivo era fazer o diagnóstico precoce, né, ele fala que o diagnóstico precoce, ele é policial para as modificações oportunas de terapia antirretroviral, sendo que ele só avaliou aumento de DNA mitocondrial 2 anos depois, né, entre 2 anos depois e 2 anos e meio depois. E aí eu não sei se isso seria tão precoce assim, uma vez que o tratamento intensivo dele foi durante esse período realmente de quase 3 anos, né? Então ele só realmente começou a observar essas alterações próximo do estudo dele terminar. Sim. Talvez, Karine, a palavra que ele usou não foi tão feliz, né? Precoce. Ela falou que um dos objetivos do estudo é analisar o aumento precoce, a ocorrência precoce de lipodistrofia. Como eu mostrei para vocês, no mês 30, os pacientes que têm lipodistrofia, muitos pacientes que têm lipodistrofia apresentaram, no mês 24, aumento do DNA mitocondrial. Talvez se fosse melhor a palavra prévia, né? Prever a ocorrência de lipodistrofia
em algum momento da terapia. Talvez, Karine, ele não estudou, mas talvez isso também possa ser feito em meses anteriores, né? A gente não sabe. Talvez comparando o mês 12 com o mês 6, por exemplo, ele não mediu com 6 meses, ele não mediu com 18 meses, né? Então talvez haja outros pontos em que isso também aconteça. Então um dos objetivos dele foi esse, analisar previamente que o paciente X pode ter lipodistrofia. Mas eu acho que aí o termo precoce, não sei se eles também estudaram a pergunta, né, que ela está comentando a respeito dos objetivos de trabalho, que é você, de repente, poder utilizar o DNA mitocondrial como uma ferramenta para diagnosticar uma lipodistrofia iminente. E a partir disso você modificar a terapia antirretroviral. Então, quando ele fala precoce, eu não pensei no seguinte sentido: com 2 meses. É ser antes da lipodistrofia se estabelecer. Então, a partir do momento que ele tem o DNA mitocondrial como um sinal de que 6 meses depois a lipodistrofia vai se estabelecer, não deixa de ser precoce, porque 24 meses antes ele observa aquilo é um sinal de que depois de 6 meses vai ter lipodistrofia, então vamos pensar na modificação da terapia nesse momento antes que a lipodistrofia seja um fato. Se vai conseguir, 24 meses, mudar a terapia e depois de 30 meses não obter, aí é outra história. Mas eu entendi o precoce dele nesse sentido. Ok, Karine? Tá fechado o microfone. Sim, entendi. Bom, acho que do mais é isso, as minhas considerações, perguntas, questionamentos. Só queria parabenizar você mesmo pelo trabalho, Felipe. Boa sorte aí, porque vocês vão ter muito trabalho pela frente. Sim, conto com a ajuda de vocês. Bom, vamos lá. Ives, quer fazer alguma consideração, com algum comentário? Quero sim, professora. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Felipe, primeiro, parabéns pela sua apresentação, pela sua aprovação no curso de doutorado, pelo seu projeto. Eu li o seu artigo, gostei bastante dele, inclusive da sua apresentação. E a gente sabe da evolução que todo esse quadro... um pouquinho baixo, Ives, se você puder falar mais alto. Posso. Vou tirar o fone. Acho que melhora um pouco. Eu estava com fone porque estava para ouvir o Felipe, estava muito ruim. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Então, estava comentando sobre a evolução clínica dos pacientes com HIV/AIDS, né? E, por consequência, a evolução sem precedentes na terapia, né? Desses pacientes. Então, Felipe, eu estava aqui pensando, né? Você comentou sobre a escolha, os medicamentos de primeira escolha do Ministério da Saúde, né? Que se configuram lá no dolutegravir, mais a amivudina, a tenofovir e acho que tem mais um, que agora não agora, enfim. Esses medicamentos são uma tomada por dia, né, até onde eu sei. Geralmente os médicos pedem para que o paciente tome logo cedo, porque ele pode ter um efeito deletério no sono, no perfil lipídico e também um comprometimento renal, se eu não estou enganado. Mas eu não sei a respeito da lipodistrofia. Então, seria aí uma primeira pergunta que eu tenho para você, se a literatura aponta, né, algum caso, e se apontando, qual seria essa prevalência de casos de lipodistrofia com esse tratamento de primeira escolha, né? E gostaria também de saber se você está por dentro de alguma coisa em relação à terapia antirretroviral injetável, que já tem sido adotada em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos desde o ano passado. E ainda não chegou aqui, né? Mas eu acredito que seja uma questão de tempo, visto que a classe dos antirretrovirais, todo dia surge uma novidade, é difícil acompanhar.
Eu acompanho, porque eu sou uma pessoa muito curiosa sobre o assunto, então, mas é até difícil, porque sempre tem várias combinações surgindo, enfim. Então, queria saber se já se sabe sobre a presença da lipodistrofia nesses casos também. Né? Infelizmente, como você colocou, a questão do estigma ainda é um fator péssimo para a pessoa que convive, para a pessoa que vive com HIV, né? Principalmente na adesão, como você disse. Né? A gente sabe que hoje em dia um paciente com HIV que faz o tratamento, né, que tem a sua carga viral indetectável, tem as suas células de defesa, o CD4 acima de 350, tem condições de levar uma vida completamente normal, né? Mas, assim, eu não sei em relação a esse caso da lipodistrofia que o seu artigo apontou. Né, esse tratamento de escolha do Ministério da Saúde pode trazer esse quadro, assim como a terapia antirretroviral injetável. Você saberia nos dizer em relação a alguma coisa em relação a isso? Sim. Vamos lá. A lipodistrofia, Ives, ela está associada a essas duas principais classes, que são inibidores análogos do nucleosídeo e inibidores da protease. A primeira escolha são 2 análogos de nucleosídeo e um inibidor da integrase. Especificamente, os 2 análogos de nucleosídeo, que são tenofovir e lamivudina, não têm grandes taxas de lipodistrofia, o que não quer dizer que a lipodistrofia não ocorra. Né? A toxicidade mitocondrial ocorre, né, em qualquer inibidor da protease análogo de nucleosídeo, mas a taxa é muito menor. Então, a gente não vê aquele perfil de paciente que a gente mostrou no início da apresentação, com esse 2 em 1 que a gente chama, que é o tenofovir, lamivudina mais dolutegravir. Ele pode usar 10 anos, 15 anos, que a gente não vai ver aquele perfil. O que não quer dizer que não ocorra lipodistrofia. A lipodistrofia pode ser somente clínica, né? Pode ser só laboratorial. Então, o paciente é acompanhado laboratorialmente, de 6 em 6 meses, e pode ter, sim, um aumento de LDL, colesterol total, e aí ele vai usar lá a estatina que o médico escolher, enfim, e vai controlar essa dislipidemia. Mas ele não vai ter aquele perfil que tinha na década de 80, de 90. Quando ele passa para um inibidor da protease, a situação já muda um pouco de figura. Não quer dizer também que ele vai ficar com aquele perfil. Não é uma determinação. Né? Não é que usou, vai ficar daquele jeito. Ainda mais se ele controlar, se tiver as taxas, né, todas normais, enfim. Não tem por que ficar daquele jeito. Mas as probabilidades aumentam. Mas com a primeira escolha, não. Há muito poucos relatos e a gente... lá no hospital, por exemplo, a gente não vê mais esse perfil. Só os pacientes que realmente continuam como a primeira linha ou por escolha própria. Tem pacientes que estão se tratando com AZT até hoje e não querem parar. Aí o médico fala da lipodistrofia, fala da mielotoxicidade, fala do rastro cutâneo. Ele, não, mas está dando certo, minha carga viral está zerada. E o cara não quer parar de usar o AZT. Então o médico deixa ele usar o AZT. Mas não é mais recomendável o início, né? Certo. E em relação a coisa era sobre a injetável, isso, a terapia antirretroviral injetável, né, que eu acho que é a Cabenuva. É entricitabina, é isso? Oi? É entricitabina? Não, é a rilpifirivina mais cabotegravir. Não tenho conhecimento. Aqui no Brasil não são registradas essas drogas, né? A Anvisa não registrou. Eu não tenho conhecimento se um dia vão chegar ou se não vão. Enfim, há drogas que são usadas no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, e que não são registradas no Brasil. Né? Muitas porque realmente a tecnologia não chegou pelo custo, e outras porque o Ministério entende que, a Politec entende que não devem ser incorporadas, enfim. Assim como o dipirona usada aqui lá, exatamente. Né? Então, eu não sei te dizer se é o caso, tá? De ser caro, porque tem outras drogas que são caríssimas e que são incorporadas. Ou se realmente é uma questão técnica. Posso até procurar saber, mas não sei te dizer. Certo. Tá ótimo, Felipe. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela apresentação, pelo artigo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Ives. E aqui, os presentes. Quem gostaria de perguntar, fazer algum comentário? E aí, Natan? Estou sentindo que você quer. Primeiro, parabenizar, a apresentação ótima.
e deixou bem claros alguns conceitos, até do artigo, tanto da própria pesquisa também, que, para mim, pelo menos, não tinham ficado tão elucidados. Pensei que tinha ficado, mas agora você explicando, ficou bem mais preso na mente, né? E eu ia perguntar sobre a exclusão, só que a Karine já tinha perguntado antes. Aí eu gostaria de saber se essa lipodistrofia, ela é irreversível ou tem alguma forma de um tratamento, alguma coisa assim? Então, quando é gerada pelos medicamentos, parou de usar, depois de um tempo vai cessar, né? Há questões históricas, familiares, genéticas, né, que geram lipodistrofia, e geralmente, primeiro uma dislipidemia, né? Então, uma desregulação nas taxas de lipídios, triglicerídeos, depois pode levar a uma lipodistrofia. Mas quando é só medicamentosa, parou de usar o medicamento. E muitos médicos, muitos pacientes, fazem a escolha de continuar com o medicamento, mesmo com lipodistrofia, e tratar com uma estatina, porque o custo-benefício vale a pena. Manter aquele medicamento, uma lipodistrofia leve, talvez, controlada, né, com uma estatina, outras drogas, como fibrato, enfim, e manter aquele medicamento. Ou as situações em que realmente tem que suspender e trocar a terapia. Aí são várias questões. É a questão clínica, é a questão da lesão, é a autoestima do paciente, são vários fatores envolvidos aí nessa avaliação, né? Mas geralmente, quando é medicamentosa, se for o medicamento, reverte. É claro que se ele perdeu muita gordura numa região, ganhou muito em outra, pode ficar com um sinal, né, daquele evento no resto da vida, mas geralmente cessa. E menino, Sara. Só para ver a apresentação, o projeto dele também. Mas as perguntas eles já fizeram, então Tamires e Mariana querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Há alguma lesão no DNA ou ele é só liberado no pai? Ele é liberado. A lesão é na organela, na mitocôndria. Não só o DNA é liberado, como outras substâncias. Tem diversas outras substâncias que também podem ser analisadas, né? Também podem servir como biomarcadores. Mas geralmente lisa a célula, né? E a organela, as substâncias do interior são liberadas. E o DNA, ao que parece, né? Está intacto. É claro que deve ter material genético também, né? Imagino, com lisa, enfim, mas há material suficiente para ser analisado, né? Para você comparar, né? Com esse evento sem esse evento. Então, há condições de fazer uma análise desse material com PCR, né? Multiplicar aquele material genético e analisar. Ok, meninos, vocês que são café com leite, hein? Alguma dúvida, alguma pergunta? Mas deu para entender, assim, a minha preocupação é o seguinte, que vocês entendam o que a gente está fazendo. Não tudo, todos os detalhes, mas que entendam a proposta em linhas gerais, que né? a gente quer pesquisar. Assim, perdoe vocês da minha vida. Fica à vontade. É que você pretende estudar, tipo, quantos pacientes, né? E se você tem um controle, se você quer estabilizar, porque ele teve uma diferença muito exorbitante, né? De 23 para 77. Se você pretende estabilizar também, né? Óbvio, porque eu acho que é mais... Todo o nosso N é de 20, quem pretende, né? 20 já está dando a vir, 20 dá na vir, 20 controle a vir, 20 controle. Tá? Depende do número de pacientes. Na fase retrospectiva, a gente vai pegar quantos prontuários a gente conseguir. Quanto a gente tiver lá à disposição. Na prospectiva, 20. E aí, realmente, o trabalho é muito grande. Parabéns. Obrigado. Gabriel, Maria Eduarda, Ana Clara. Tudo bem? Bom, eu tenho alguns comentáriozinhos, né? Aí a gente troca de lugar, você senta aqui e bebe água. Aí vai beber água um tempão, né? Relaxa um pouco. Enfim, feliz a luz. Bom, pessoal, então para quem está chegando no grupo hoje, a primeira é a nossa segunda reunião nesse espaço, né? Com cada recém-chegado, a gente vai conversando um pouquinho a história de como a gente chegou até aqui. Então, esse espaço não é novo, não é antigo, né? É um espaço novo. E é a segunda reunião que nós temos, né?
nessa sala. Então, coração de mãe sempre cabe mais um, né? E, enfim, é a nossa segunda reunião, estamos aqui com essa missão do híbrido, né? Enfim, e aí, qual é a dinâmica dessa atividade? A gente, de maneira geral, escolhe os artigos previamente, antes do semestre começar, disponibiliza esses artigos para todo mundo, e de modo que todo mundo possa se preparar para a atividade, né? Então, a gente tem os alunos que são escalados para serem facilitadores e apresentarem o artigo, artigos que vão ser relacionados à sua linha de pesquisa, né? Ao seu projeto de tese, de doutorado, de mestrado, mas todo grupo é importante ler com antecedência para a discussão ser mais rica, né? Mas, sem dúvida, cada um está num nível de maturidade. E a gente precisa colocar todo mundo num nível básico para que todo mundo possa acompanhar a discussão. Então, o Natan e a Sara estão com a gente um pouquinho mais, mas nem tanto assim, né? Um mesinho a mais, então eles já tiveram acesso a várias referências para poder estudar e chegar hoje, né, ao ler o artigo do Felipe ou da semana passada, que foi a Karine que apresentou, conseguirem acompanhar melhor. A Tamires e a Mariane chegaram recentemente e foi passado um planejamento semelhante ao Natan e a Sara, talvez não tão calmo, porque elas vão estar construindo esse alicerce junto com as discussões científicas. E da mesma maneira que foi feito esse plano de trabalho inicial para os alunos de iniciação científica de graduação, também será feito para vocês, né, para vocês poderem, né, a cada reunião se sentirem mais maduros, mais pertencentes, né, tudo isso. Aí, de repente, né, quem for ficar com o Felipe, a gente já tem meio que isso determinado, né, vai estudar mais artigos da linha de pesquisa dele, embora, né, as atividades de terça-feira a gente tenha cada semana um aluno falando, mas vai se debruçar mais na literatura associada à pesquisa dele. E quem for trabalhar com o Ives e com a Karine na área de reposição de fármacos vai se debruçar mais na literatura associada ao projeto deles. Então, se ficaram, de repente, tensos, calma, né? A gente vai, aos poucos, trabalhar direitinho, de acordo com a maturidade de vocês, o que vocês já têm de conhecimento, o tempo que vocês vão ter disponível, tá? E aí, depois que terminar a reunião, a gente conversa sobre isso. Primeiro de tudo, em relação à apresentação, também queria parabenizar o Felipe, acho que a didática dele, né, a gente nem precisa comentar como é que né, ele mostra um domínio sobre o assunto, então acho isso muito bom. Como o Felipe falou, né, ele já fez mestrado comigo tem um certo tempo, né? 10 anos. Minha filha era pequena, ele nem casado era, né, muito menos a filha, então já tem um tempinho. Mas um aluno que nunca me dá trabalho, né? Pelo jeito vai continuar sem dar trabalho. Que bom. Que bom, né? Então, assim, acho que parabenizá-lo em relação a isso é importante, em relação ao desempenho na seleção, né? Então, parabéns, Felipe. Na hora da apresentação, eu acho que você fez um paralelo necessário em relação ao artigo que a gente vai discutir hoje, melhor dizendo, né? E o seu projeto. Então, estamos falando da mesma população de pacientes, não exatamente na mesma faixa etária, porque no seu caso o foco é acima de 50 anos, ele não estabeleceu isso exatamente, né? Viu ali qual era mais ou menos a população. Terapias antirretrovirais, não exatamente a mesma, né? Mas terapias antirretrovirais acompanhando a questão do DNA mitocondrial pré-tratamento, pós-tratamento, vendo como que esse parâmetro iria variar de acordo e tentando linkar esse parâmetro, né, que a gente pode falar que é um parâmetro bioquímico, com um desfecho, né, um fenótipo. E no seu caso, né, a gente tem algumas diferenças que a gente já comentou, mas uma similaridade é que você também quer ver, né, se o DNA mitocondrial também vai funcionar como algum tipo de marcador de eventos cardiovasculares que estão associados
algumas terapias. Então, ele mostrou, né, que o projeto dele abrange 2 fases, uma retrospectiva, tentando ver, diante dessas terapias, ao longo de 3 anos, que pacientes apresentam eventos cardiovasculares, e aí existem vários desfechos, né, que até a banca de seleção apontou, alguns outros do que a gente tinha comentado, né, você falou. Imagina, dor no peito. Então, sugeriu acrescentar mais alguns. E na fase prospectiva, né, tentando, de fato, ao coletar as amostras do paciente, além de fazer análise antropométrica, né, para ver algum fator de risco, ou um perfil bioquímico, para ver dislipidemia, intolerância à glicose, qualquer coisa do gênero, não vamos conseguir ver, de repente, um evento, mas a gente vai tentar ver fatores de risco que podem, mais adiante, representar o evento e linkar com o DNA mitocondrial e parâmetros inflamatórios, como ele mencionou ali, a interleucina 6, né? E até depois, né, a gente vai conversar o plano de trabalho do Natan e tal, eu propus ao Felipe que a gente tentasse, nesse meio tempo também, escrever um artigo de revisão, tentando ver como é que a literatura a respeito do DNA mitocondrial em relação à Covid-19, que é, né, a doença que hoje é uma das mais comentadas, né? Por que será? Né? O que aconteceu aí nesses 2 anos para isso? Porque a gente tem um forte componente inflamatório também para a Covid-19. Então, talvez seja algo que a gente possa explorar, né? Mas uma coisa que eu vou falar muito com vocês ao longo, né, da iniciação científica, ao longo da pós-graduação, tem a ver justamente com a produção científica. Então, a gente tem que tentar fazer a chamada comunicação científica. Os nossos achados, ele tem que chegar nos nossos pares. Então, através de publicações como essas que vocês viram hoje. E as publicações, os periódicos que acomodam esses artigos podem ser de circulação nacional, internacional. É lógico que circulação internacional é melhor do que nacional, e para fazer a publicação num periódico de circulação internacional, a gente tem que falar na língua científica, que é o inglês. Por isso que o artigo que vocês viram hoje, né, o Felipe apresentando um artigo em inglês. Então, é uma habilidade que a gente precisa também desenvolver durante a iniciação científica. Mas os periódicos, mesmo de circulação internacional, que publicam artigos escritos em inglês, eles são estratificados quanto ao seu prestígio. Vamos tentar colocar assim, né, de uma maneira simplificada, né? E aí são várias as métricas que vão levar a essa estratificação de periódicos que são mais qualificados do que outros. E aí, Felipe, acho que a única crítica que eu tenho a fazer, né, em relação à sua apresentação é que eu acho que é interessante contextualizar o artigo que a gente está discutindo, né? Quando que ele foi publicado? Aonde que ele foi publicado? Essa revista, né? Qual é o fator de impacto dela dentro da CAPES, que é a instituição nacional que avalia os programas de pós-graduação? Qual é o conceito dessa revista? Porque a qualidade da informação a gente pode discutir um pouquinho olhando esse contexto, né? Então, às vezes, alguma coisa que foi publicada lá em 2015, para a realidade daquele momento, estava ok. Mas para a realidade de hoje, já não é mais tanto. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Sim. Eu olhei lá na Sucupira, né? Só que como que eu vejo a área? Porque tinha essa revista, Medicina 1, 2, 3, Ciências Biológicas 1, 2, 3... Então, essa ainda é uma questão um tanto confusa, porque a gente já recebeu a avaliação quadrienal 2017-2020, que inclusive o programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares aumentou de conceito, né, passou de 4 para 5, e para esse quadriênio já estaria em vigor, a princípio, a classificação dos periódicos de acordo com uma área-mãe. Então, deixaria de ver a medicina 1, a medicina 2, a medicina 3, ciências biológicas 1, 2 e 3, e seria algo mais unificado. Com isso, alguns periódicos que na medicina 1, que é a nossa área de avaliação do nosso programa, era, sei lá, B, passou para A, e algumas que eram A, passou para B, né? E até os extratos mudaram.
que agora a gente tem A1, A2, A3, A4, e B1, B2, B3, B4, B5 e C, né? Então, de A1 a C, o negócio vai diminuindo, né? Então, apesar da gente ter recebido a avaliação quadrienal, essa informação sobre os periódicos, a gente ainda não tem oficializado. Circula um PDF, que aí tem o nome de vários periódicos, né, com a respectiva classificação, e aqueles periódicos que não estão lá, a princípio você teria meio que uma equação para ver onde que ele se encaixaria. Mas o que tem no site da CAPES, por hora, ainda é a classificação associada no quadriênio anterior, 2013 e 2016. E aí, para a escolha dos periódicos que a gente vai tentar, né, submeter os nossos artigos, o que eu tento sempre fazer é um periódico que, independente do quadriênio, se encaixe nos estratos mais altos. Essa é a 2B1. A2B1. Aí, no caso, o que você tinha que mirar mais, né, é na medicina 1, que é a área de avaliação da nossa pós-graduação. Era B. E aí você vê, né, que dependendo da área, que é A1 numa outra, vai ser B2 na outra. E aí, para a gente, já não interessaria da mesma maneira. Então, trazer essa informação nos periódicos é importante, né, até porque se é uma informação que guarda grau de semelhança com o seu estudo, essa revista pode ser um alvo. Sim. Né? Mas se for uma revista que é paga, por exemplo, né, que já não tem um extrato Qualis tão alto, é assim, o estudo guarda suas semelhanças, mas não é interessante de investir. E aí, gente, o Felipe falou muito dessa questão do suporte à pesquisa, o apoio financeiro. Eu já andei conversando com os outros alunos, assim, a universidade, ela não dá nada para a gente que não o espaço, né? Tudo a gente tem que correr por fora, editais buscando fomento, não só a questão de bolsa, como dinheiro para adquirir verba, né, para adquirir itens de pesquisa, como um primer para o PCR que ele apresentou hoje, né? Geralmente esses produtos são importados e em dólar. Com dólar alto, então até o que a gente ganha tem um aproveitamento menor. E como é que essa máquina ela gira? Né? O pesquisador ele vai pedir fomento para os editais que estiverem abertos, seja até internamente ou externamente, e ele vai ser avaliado, né? Não só quanto ao mérito da proposta, quanto, né, a experiência do pesquisador em desenvolver aquele tipo de pesquisa. Então, a publicação ela é muito importante para a saúde do grupo de pesquisa. Então, a publicação é importante para o pesquisador conseguir verba, é importante para a pós-graduação ter uma boa avaliação, né? Sair do 4 para o 5, como eu comentei que a nossa pós-graduação foi. Né? Então, o currículo do pesquisador vem várias coisas, mas sem dúvida uma, que é a principal moeda de troca, é a publicação. Por isso que trocar essas informações é importante, né? Desenvolver estudos que respondam perguntas atuais, né? Tem um desenho experimental mais próximo do ideal possível, né? Tudo isso aumenta a chance de publicação. Por isso, algumas questões que o Felipe levantou na exposição dele e que motivaram perguntas aí da Karine, né, do Natan, visando justamente a construção de uma melhor história, vamos dizer assim, né? Mas uma história real, não uma história fictícia, para que os referis que a gente tem, a avaliação por pares, né, eles leem o artigo, não. Esse artigo aqui está tudo direitinho, essa pesquisa. Fiquei com dúvida disso aqui, vou perguntar ao autor, então não vou aceitar agora, não. Vou perguntar, vou ver o que ele vai me responder, vou sugerir mais um experimento, então tem essa troca para que o que chegue à comunidade acadêmica seja, né, o melhor possível, a gente não esteja divulgando uma falsa informação. Porque as consequências da gente divulgar uma falsa informação podem ser graves. Né? Um tratamento que não funciona. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e por isso que o processo é mais ou menos dessa forma. Sem dúvida, é muita coisa,
né, para falar para vocês, e é por isso que nessa fase inicial do estágio, vocês vão ser recomendados a assistir uma série de vídeos, ler alguns artigos para isso que a gente está comentando fazer mais sentido para vocês, tá? Então, a gente já comentou que tem um desbalanceamento entre os grupos HIV positivo e HIV negativo, mas eu entendi que a ideia dele naquele momento, né, era mostrar que apesar do N estar desbalanceado, os grupos tinham mais ou menos o mesmo perfil e o DNA mitocondrial do grupo HIV positivo era maior do que do HIV negativo, né? E partir dessa premissa, de repente. Porque depois ele só compara o DNA mitocondrial dentre os que receberam a terapia antirretroviral, né? E são HIV positivos, e comparando com lipodistrofia e sem lipodistrofia. E aí os grupos ali já são mais homogêneos, né? 33 vezes 34. Mas uma limitação que a gente não pode negar, né? É o fato dali naqueles 33 e 34 terem terapias antirretrovirais diferentes, né? E aí fica a questão da análise estatística, se a análise estatística é apropriada, porque ele fez análises que não previam a normalidade dos dados, mas ele não falou se fez, né, o teste de normalidade, nem da análise da variância, que são testes preliminares, que seriam importantes, mas pior seria se ele usasse um teste de student, né, ou uma nova, que ali, com certeza, o dado tinha que ser com distribuição normal. A partir do momento que ele não citou que fez, mas utilizou testes que não necessariamente a distribuição tem que ser normal, menos pior. No caso da curva ROC, parece que é interessante ter a distribuição normal de dados, mas não é impeditivo uma distribuição não normal fazer a curva ROC. Mas eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque a análise estatística é um calcanhar de Aquiles. E tem muitos pesquisadores que manipulam, né, a análise estatística em seu favor, algo que, obviamente, não é adequado, e a gente tem que ficar de olho nisso, né? Para não, aquele artigo falou isso, a gente pegar aquela informação e usar, mas ela tem um viés ali, né? A questão do dimorfismo sexual, acho importante a gente ter isso em mente. Você tem isso desde a sua dissertação de mestrado, e a Karine, no projeto de doutorado dela, está vendo isso. Na tese de mestrado dela também viu no modelo animal, mas também tinha isso no radar. Mas, assim, quando a gente tem um projeto, é muito aquele negócio, expectativa e realidade. A gente, obviamente, tem que conceber o projeto calcado aí na literatura, nas bases que a gente tem, desenhá-lo da melhor maneira possível para que ele possa responder as perguntas que a gente está formulando. Mas o projeto é algo que tem vida própria. Então, a gente tem que saber lidar com os dados que foram apresentados. Então, essa coisa do dimorfismo sexual é importante estar no radar, mas se a gente já separou 20 para cada grupo, será que se a gente estratificar em homem e mulher, a gente vai conseguir ver algo estatisticamente significativo? Porque, sem dúvida, o mais interessante é a parte de desfecho que você está focando, você fazer um cálculo amostral para ver, de acordo com o poder e tal, qual seria o N que você precisaria para ver aquilo. Esse é o ideal. Mas nem sempre o ideal é factível, ainda mais considerando kits aí em dólar, né? Nem sempre o ideal é factível. Mas, então, assim, talvez a gente possa discutir a possibilidade de alguma questão de gênero com base na literatura, né? Ou indiciar que, estudos adicionais são importantes para verificar se há diferença entre homens e mulheres, mas eu realmente não sei se com o N que a gente estabeleceu aqui, a gente vai conseguir fazer isso sem colocar outras coisas em risco. Né? Então, quanto maior o N, mais a chance de você ver as diferenças de uma maneira confiável. Então, gostaria muito, né? Há anos que eu já estou olhando isso, mas eu não sei se a gente, de fato, vai conseguir fazer, né? No desenho do estudo é importante ter critérios de inclusão e exclusão claros, que foram discutidos aqui em relação ao próprio projeto do Felipe, né? Questões éticas que ele abordou também, sobre você ter pacientes HIV positivos não tratados. A gente não pode simplesmente estabelecer um grupo assim e querer ter aquele grupo, né?
Então, todo projeto, antes de começar, seja com animal, seja com humano, precisa ser submetido a um comitê de ética, que vai avaliar se aquele projeto, né, ele deve ser conduzido ou não, e a gente não pode começar a desenvolver nada sem aprovação pelo respectivo comitê de ética. No caso de estudos envolvendo seres humanos, tem assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, que se faz necessário, e na hora da gente submeter o projeto para o comitê de ética, já tem que estar ali, junto da documentação, assim como riscos envolvidos com aquele estudo. E aí tem vídeos que a gente vai passar para vocês que falam um pouquinho sobre essas questões, para vocês se sintonizarem um pouco mais nesse sentido, né? E aí, Felipe, olhando eu sei que você usou esse trabalho como sua referência, até a escolha do ponto de 24 meses, né, para a gente dosar o DNA mitocondrial, mas eu acho que a gente não previu fazer curva ROC. Eu acho que pode ser algo interessante. Assim como a gente previu acompanhar várias coisas, né, que não somente parâmetros bioquímicos e tal, do indivíduo, mas acho que a gente também não relacionou lipodistrofia. Tem lá LDL e tal, mas não é De repente, né, se tiver lá no prontuário, tá lá, o que a gente possa tentar, até para fazer algum paralelo com esse estudo, né? Mas acho que, em linhas gerais, o que eu gostaria de comentar com todos é isso, né? Mais uma vez, dar boas-vindas. E aí, se ninguém tiver nenhum comentário a mais, nenhuma pergunta e tal, a gente encerra a sessão de hoje. E aí começamos as nossas reuniões aí com os pequenos grupos. Tudo bem? Beleza? Karine Ives, tudo bem? Karine, levanta a mão. Uma pergunta. Eu queria saber se você escolheu da idade de 50 anos, uma vez que você tem a questão da imunossenescência, né? E isso vai estar intimamente relacionado aí com a resposta B, né? Resposta imunolata. E, consequentemente, todo esse tratamento, ele vai mexer no linfócito, por exemplo, CD4, então, saber o porquê da escolha desse grupo dessa idade, na verdade, né? Então, Karine, a gente escolheu o grupo acima de 50 anos. Muitos estudos estão envolvidos na área de DNA mitocondrial, estudam essa faixa etária, né? Isso é uma prática na literatura. Na verdade, existem muitos artigos que associam a inflamação associada à senescência, né? A inflamação e a idade, e aí, por consequência, alterações no DNA mitocondrial no plasma. Mesmo em pacientes que não têm nenhuma patologia como AIDS, câncer, enfim, nada que possa interferir, né? Então, já há essa questão. Então, o que a gente tem que fazer é tentar pegar um grupo mais homogêneo possível. Acima de 50, mas o mais homogêneo possível. É isso que a gente vai tentar fazer. Porque quanto mais idoso, né, o paciente, maiores as chances de esse DNA mitocondrial estar aumentado no plasma, né, de uma forma crônica. Então, realmente, se os grupos forem heterogêneos, a gente tem aí um fator natural de confundimento, né? E a idade e a inflamação, por conta de questões ligadas à idade mesmo, ortopédicas, enfim, osteoporose, artrite, outras questões, próprio diabetes, hipertensão. Mas isso é comum, estudar o DNA mitocondrial nessa faixa etária. A Karine tem mais experiência com estudo em modelo animal, né, e passou bons bocados com os animais, mas os estudos com seres humanos têm outros bons bocados para passar, né? Então, assim, lembrando da nossa experiência anterior, que a gente via fazer estudo, né, de farmacocinética, da digoxina em pacientes com insuficiência cardíaca, eles estavam fazendo uso de digoxina e tinha também vários outros medicamentos associados. Então, o que a gente tentou fazer é mostrar que os grupos eram homogêneos em relação à idade, em relação aos medicamentos utilizados, mas a gente não tem como isolar todas as variáveis. Então, tem alguns critérios de exclusão que são claros, que não dá, né, para rolar, mas tem outros que a gente vai ter que ver com a população que vai ser arrolada, né, e ver se elas estão homogêneas em relação a isso.
Mas eu imagino que se a gente for pegar uma variação de idade, também vai ser mais ou menos a mesma variação A média geralmente é em ambos os grupos. Não imagino que, de repente, um grupo vai ter uma faixa de idade muito diferente da outra. Enfim, você tem mais experiência ainda do que eu na prática, né? Para falar sobre isso. Mas é aquilo, cara, como eu falei, expectativa e realidade. A gente desenha o projeto da melhor maneira possível, né? Baseado em tudo que a gente tem na literatura, mas na hora do vamos ver, é que a gente vê qual a resposta que a gente tem, né? Tá ok? Sim, com certeza. Tá ok, então. Obrigada. Ives, tudo bem? Tudo bem, Cris. Tá ótimo. Então, um beijo para vocês. Até a próxima. Tá ótimo. Tchau. Até a próxima.